Que a graça do Senhor Jesus seja na vida de todos aqueles que me acompanham neste momento. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas. Eles tiveram sonhos, visões, mas em todo o Antigo Testamento não existe nada que respalde a experiência de algum deles fora do corpo. Oséias 12, versículo 10. Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símiles. O que significa símile? Símile significa analogia, comparação, e se Deus usou este recurso através dos profetas, é porque ele é um ser didático. E o propósito de um sonho ou de uma visão não é trazer medo, mas trazer ensino, consolo, paz, esperança. Um dos vários profetas que Deus usou no passado foi Daniel. Nabucodonosor tinha sonhado um sonho esquecido. Deus, além de mostrar o mesmo sonho para Daniel, deu a interpretação daquele sonho para ele. E no capítulo 7 ele descreve outra grande visão que teve da parte de Deus. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões na sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a soma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel teve um sonho de 4 bestas que representavam impérios mundiais sucessivos. O mesmo significado da visão da estátua é mostrado mais uma vez a ele, só que numa ótica diferente. Daniel teve uma símile da visão anterior, e na mesma visão ele se vê no céu, vendo o momento da ascensão do Messias. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Mas será que Daniel tinha morrido e estava fora do corpo no céu? Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel não estava fora do corpo, e naquela visão ele interage com um ser que a explica para ele. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. Ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Observe como Deus é didático. Ele mostrou a Daniel algo que tem repercussão até hoje na história da humanidade, com símbolos, figuras, alegorias, símiles, e até o final do capítulo 12 ele terá mais visões, vai interagir com anjos. E olha só a promessa que é feita para ele no último versículo do seu livro. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Isso daqui é uma promessa fiel e verdadeira. Daniel já descansa, mas ele levantará no fim dos dias, na ressurreição dos mortos, para tomar posse da herança que Deus prometeu aos que o amam. Ele não está desfrutando esta herança desincorporado para depois desfrutar a mesma herança reincorporado. Isto é mentira. E Deus não é homem para que minta. Daniel teve visões espetaculares, se viu no céu, nunca viu o inferno, e suas visões em nada favorecem experiências fora do corpo. E Deus não mudou nem inovou sua maneira de se comunicar com o homem. Hoje as pessoas vão fora do corpo ao céu, ao inferno em tempo real, e estas coisas já existiam entre os pagãos do passado, e eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. Atos 8:39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Este local aqui onde Filipe e o eunuco se encontravam era em Gaza, na faixa de Gaza. E de repente o Espírito do Senhor arrebatou Filipe da faixa de Gaza para Azoto. Mas será que ele foi de Gaza para Azoto fora do corpo? Claro que não. E o que aconteceu entre Filipe e o eunuco foi o mesmo que aconteceu entre Elias e Eliseu. Segundo Reis, capítulo 2, sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu.
E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Estes filhos dos profetas aqui faziam parte do remanescente daqueles 7.000 que não se dobraram a Baal. Eles já tinham a revelação que Elias seria tomado. Versículo 4. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Outros filhos de profetas, só que agora de Jericó, afirmando o mesmo que aqueles de Betel, ou seja, eles também já tinham a revelação que Elias seria tomado. Versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não subiu ao céu num carro de fogo. Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo e subiu ao céu num redemoinho. Mas que céu seria esse? Seria o terceiro céu, onde o Filho está à direita do Pai? Só o termo terceiro céu já implica que existem dois céus abaixo dele. Redemoinhos, furacões, tsunamis, tornados só são possíveis onde há ventos e tem corrente de ar. Elias não saiu dos limites do primeiro céu atmosférico, pois não tem como se formar redemoinho além do céu atmosférico. Assim como Filipe em Atos, Elias foi simplesmente trasladado de um lugar para o outro. Versículo 16. E disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido disse-lhes: enviai. Enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Aqueles eram os filhos dos profetas, e já sabiam por inspiração divina que Elias seria separado de Eliseu. Será que eles soubessem que Elias fosse para o terceiro céu, eles mandariam 50 homens valentes perder tempo procurando ele? Claro que não. E eles cogitaram que Elias fosse lançado ou em algum dos montes, ou em algum dos vales, mas não cogitaram o terceiro céu. E cerca de 10 anos depois de seu arrebatamento, o próprio Elias enviou uma carta a Jeorão, rei de Judá. Muitos afirmam que Elias escreveu esta carta antes de ser separado de Eliseu, mas por que não foi? O reino de Israel foi dividido entre o reino do sul, tendo como capital Jerusalém, e o reino do norte, tendo como capital Samaria. Antes de Elias ser arrebatado, no capítulo 1 de 1 Reis, ele profetiza a morte do rei Acasias, que era o rei do norte, ou seja, rei de Israel. No capítulo 2 ele é arrebatado, e no capítulo 3, Jorão, filho de Acabe, ocupa o lugar de Acasias no reino do norte. E quando isto ocorre, Jeosafá, que era o rei do sul, se encontrava no 18º ano do seu reinado. Em 2 Reis 8,16, diz que no 5º ano do rei Jorão, em Israel, entra em cena Jeorão, filho de Jeosafá, reinando junto com seu pai em Judá. Versículo 17. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Quando Jorão começou a reinar no reino do norte, Jeosafá tinha 18 anos de reinado no reino do sul. No 5º ano de Jorão, Jeosafá estaria no 23º ano do seu reinado. E é no 23º ano de Jeosafá que Jorão, seu filho, começou a reinar com ele. 1 Reis 22, 42. E era Jeosafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Se Jeosafá reinou por 25 anos, e seu filho Jeorão entra no 23º ano do seu reinado, significa que ele reinou 3 anos ao lado do seu pai, e depois herdou o trono. E ele, por ser um péssimo rei, recebeu uma carta de advertência. 2 Crônicas 21, versículo 12. Então levei um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá,
mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Elias foi arrebatado no 18º ano do reinado de Jeosafá. Quando Elias escreveu esta carta, o rei de Judá era Jeorão, filho de Jeosafá. Será que Elias escreveu esta bendita carta do terceiro céu? Claro que não. O tempo do seu ministério havia findado e Deus passou o seu ofício para Eliseu. Não que ele tenha ido viver no terceiro céu. Assim como o Espírito de Deus separou Filipe do eunuco da faixa de Gaza para Azoto, assim ele separou Elias de Eliseu. No capítulo 1, ele estava no Reino do Norte, onde profetizou a morte de Acasias. Em Crônicas 21, ele está nas mediações do sul, de onde ele escreveu esta carta para Jeorão. Ele estava em algum lugar de Judá, sendo protegido por Deus. E os próprios líderes judaicos do tempo de Jesus não acreditavam que ele tinha subido ao céu sem passar pela morte. João 8:51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Lembrando que esta morte aqui, que Jesus se refere, é a segunda morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Os profetas morreram, todos, sem exceção. Moisés, Enoque, Daniel, Elias, todos os profetas morreram. Hebreus 11:38. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. O texto aqui faz menção a Elias, pois quando Jezabel o ameaçou, ele se refugiou tanto no monte como na caverna onde Deus falou com ele. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ninguém alcançou a promessa. A promessa só será alcançada na ressurreição dos mortos. Jesus foi feito primícias dos que dormem. E ele mesmo disse que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Mas Moisés e Elias apareceram na visão do Monte da Transfiguração. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Até o próximo vídeo.